Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tivemos 2 minutinhos aí de atraso para iniciar, né? Só um probleminha técnico aqui, mas eu já consegui resolver. Aguardar aí, então, alguns irmãos entrarem. Esse é o nosso culto da Igreja Cristã Evangélica em Tamboril. E nós estamos, então, em um novo formato. A gente até então estava fazendo, né, com outro cenário e dando então um tom da liturgia como a gente costuma fazer no templo. Mas dado algumas dificuldades, algumas necessidades de adaptação, então a gente está mudando um pouco aqui o nosso cenário e a gente realmente vamos precisar abrir mão daquele formato onde nos possibilita fazer uma liturgia mais próxima dos cultos quando são realizados no templo. E faremos então uma meditação da palavra de Deus. Como vocês têm acompanhado, a gente tem colocado louvor, a gente tem orado, a gente tem dado toda uma conotação de culto, né? Como se estivesse no templo. Mas agora, dado mesmo a circunstância, a gente precisa mudar um pouco tanto o nosso cenário, como mudar também o nosso momento. Ele será então mais prático, né? Nós iremos direto à palavra, tá bom? Então, só aguardar 2 minutinhos enquanto outros irmãos e amigos vão entrando, tá bom? Para a gente então poder compartilhar da palavra junto, tá bom? Então, 1 minutinho, tô vendo aí muitos queridos irmãos com a gente, né? Já vi a pastora Veras, um abraço, Vanessa, Cláudia, irmão Chiquinho, o Clébio, legal, bom ter você com a gente aqui, Clébio. Bom, você pode ir abrindo a sua Bíblia comigo. Zilda, seja bem-vindo. Depois eu explico novamente aqui o nosso novo formato, né? Você abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Você vai ter uma paciênciazinha comigo, eu estou precisando falar um pouquinho mais devagar, então você vai ter uma paciênciazinha para quando eu precisar parar, eu dar uma paradinha, tá bom? E vamos bem com calma, tá bom? Então, a princípio eu lhe convido para nós orarmos e depois nós vamos ver o texto de Atos, capítulo 2. Se você puder compartilhar ou abrir uma sala de vídeo para que outras pessoas, amigos, familiares possam também ter acesso a esse momento do nosso culto, fique à vontade. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno e bendito, Senhor, nós te adoramos, Pai, e nos prostramos diante de Ti, na beleza da Tua santidade. Nós reconhecemos, ó Deus, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua soberania. Entendemos, ó Pai, que o Senhor continua e nunca será diferente, governando toda a criação no Teu mais alto e sublime trono, onde o Senhor recebe glória e recebe louvor constantemente. Ansiamos, Senhor, por esse momento em que um dia, ó Deus, nossa adoração e nosso louvor será também perfeito diante de Ti. São difíceis, mas no passado enxergamos um Deus que já agiu em nosso favor. Olhamos para o nosso presente e não temos dúvida de que o Senhor é conosco. Por isso nós temos contentamento, ó Pai,
sem nós conhecermos um segundo do futuro, sabemos que o Senhor já está lá. E, ó Deus, independente do que nos aconteça aqui, o nosso alvo maior, Pai, é estarmos na Tua presença. Senhor, nos abençoa nesse momento de meditação da palavra, abençoa aos meus que estarão cultuando a Deus, ao Senhor nesse momento. Nós te prestamos um culto, Senhor, com as nossas limitações, é verdade. Mas, ó Pai, o que temos para te oferecer, nós queremos te oferecer como igreja, geograficamente separados, mas unidos em um mesmo espírito, em um mesmo pensamento. Assim eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém? Que bom. Ótimo. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 47. Tão conhecido da igreja, tão conhecido dos irmãos. Mas eu queria, a partir daqui, tirar algumas aplicações para o nosso momento. A gente tem feito estudos, né? Uma série de estudos no livro de Salmos, e tem sido tão bom, né? Tem sido tão gostoso os estudos que nós temos feito no livro de Salmos. Mas hoje, excepcionalmente, eu queria que a gente pudesse meditar aqui um pouquinho em cima de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Podemos fazer a leitura? Você já está com o texto aí aberto? Tranquilo? Que bom. Nos diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Queridos irmãos, algumas reflexões precisam ser feitas a partir do momento que nós estamos vivendo dessa pandemia. Com certeza, essa pandemia será um divisor de águas. Nós olharemos para muitos aspectos da nossa vida e da nossa sociedade, para antes da pandemia e para o depois. Estávamos vivendo os nossos dias normalmente, tocando as nossas vidas de maneira muito natural, como todos os dias fazíamos. Assim, de repente, muito de repente, nós então fomos surpreendidos com a necessidade de mudarmos completamente a nossa rotina de vida. E isso veio, então, se intensificando cada vez mais, de maneira que nós estamos em dias onde, de fato, nós não temos controle nem sobre as decisões que temos que tomar, se podemos sair ali, se podemos sair acolá, de maneira que as nossas vidas mudaram de forma muito drástica. Em poucos dias, parece que nós estamos vivendo em um outro mundo, vivendo uma época totalmente diferente. Eu lembro muito das palavras do Senhor Jesus Cristo, alertando os seus discípulos sobre o seu retorno, sobre a sua volta. E não é sobre isso que nós queremos falar, é só introdução, é só pano de fundo.
eu lembro muito, né, então, quando o Senhor Jesus Cristo diz para os discípulos que assim como eram nos dias de Noé, onde as pessoas casavam-se e davam em casar, a ideia é de que as pessoas naquela época, a sociedade de Noé estava vivendo assim o tempo mais tranquilo, né? Vivendo as suas vidas como nós estávamos vivendo a nossa, até o momento em que, depois de dado a oportunidade para que houvesse o arrependimento daquela sociedade, então finalmente Deus executa o seu plano, fazendo ali com que isso cumprisse a sua promessa, e aí a gente sabe que toda a história ali do dilúvio. Então não resta dúvida, nós estamos em um momento totalmente diferente, e esse momento ele é um divisor de águas, de antes e depois. E eu queria pensar um pouquinho com você essa noite sobre o depois. Pensando na igreja, pensando nesse contexto de igreja. As nossas vidas vão tomar de novo, tudo será recomeço. Para milhares e centenas de milhares de pessoas no Brasil, será um duro recomeço. Mas a igreja, como será igreja pós-pandemia? Você já pensou nisso? Você tem refletido sobre como será cultuar a Deus? Como será nos reunir pós-pandemia? Você tem pensado que, de repente, os nossos governantes vão fazer com que os decretos cessem, e aí finalmente nós ouviremos dizer que os templos poderão abrir novamente, e aí toda a nossa expectativa é de voltarmos de novo ao templo para então lá fazermos as nossas reuniões semanais, às quartas e aos domingos. Bom, se esse é o seu pensamento, esse pensamento é muito raso, esse pensamento é muito pequeno em relação à igreja pós-pandemia. O que nós esperamos? Como será a igreja depois que tudo isso passar? Eu lhe faço algumas perguntas, das quais nós não temos a intenção de aprofundar para respondê-lo, mas para instigar o nosso pensamento, instigar a nossa mente, eu lhe pergunto: a igreja, em meio a essa pandemia, ela parece estar caindo em descrédito. A igreja parece ter ficado de mãos atadas, e em meio a tudo isso, parece não ter relevância, parece não ter muita importância. Será que a pregação do Evangelho, da pandemia, ela caiu em descrédito? Será que a igreja não tem um papel relevante na sociedade? Como será após a pandemia? A igreja, ela aumentará? Haverá mais pessoas se convertendo e buscando a presença de Deus? Ou haverá mais pessoas desconfiadas de igreja, desconfiada dos pregadores e desconfiada dos pastores, mais do que muitas pessoas já o têm? Como será a igreja? A igreja voltará às suas reuniões simplesmente, normalmente, como se nada tivesse acontecido? Você, meu irmão, em Cristo Jesus, como você tem se preparado nesse momento? Se todas as coisas nos fosse possível, assim de repente, se tudo voltasse ao normal, como você estaria saindo dessa pandemia nesse momento? Fortalecido, um tanto quanto perdido, displicente na fé, frágil na fé? Essa pandemia tem levado a igreja, tem levado cada um de nós crentes a
no conjunto da ópera, na minha adoração, no meu serviço ao meu Deus, você tem olhado um pouco para trás e tem feito análises em relação ao servir a Deus? Eu tenho chamado a atenção dos irmãos, porque nós precisamos olhar para trás e admitirmos que nós perdemos muito tempo, que nós perdemos muitas oportunidades de fazer o que estava diante de nós, onde nós tínhamos condições de realizar, mas não fizemos pelas mais diversas razões. Nós lemos o texto de Atos e eu quero falar sobre ele, mas deixa eu colocar tudo isso para nós, para que sirva então de reflexão, análise, para que a gente possa caminhar um pouquinho no texto. Eu fico pensando, meu querido irmão e minha querida irmã, que fora do mal que essa pandemia nos traz, pela razão lógica de promover sofrimentos muito duros, tanto na vida de pessoas que contraem o vírus e se recupera, como principalmente em muitas vidas, milhares de vidas que têm sido ceifadas. Tanto nos entristecemos por essas vidas ceifadas, e todos os dias agora a gente tem notícias de casos mais próximos da gente, como sentimos a dor da família enlutada. Isso é inquestionável. Isso é um mal que por si só já é danoso. Eu não tenho dúvida da soberania de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus continua nas rédeas da história. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus continua no comando e que há propósito sobre todas essas coisas. E em meio aos propósitos, muitas coisas que me vêm à mente, uma era algumas coisas que precisavam ser freadas. Uma era algumas coisas que precisavam de um tempo para ser revisto, os valores. Família, desespero por ganhar dinheiro, tanta coisa que agora a gente na prática consegue entender que a coisa precisava ser parada um pouco para que a gente pudesse considerar algumas coisas. E eu espero que você esteja considerando. Eu espero que família seja algo muito mais importante para você hoje do que o que era antes do início da pandemia. Eu espero que você esteja entendendo de que há valores que nós estávamos desconsiderando e agora nós temos a condição de reparar quando nós analisamos a nossa vida antes da pandemia e durante agora a pandemia. Agora, como será a nossa vida? Como será a igreja? Como será tudo pós-pandemia? Tudo isso, irmãos, precisa ser calculado. Nós não podemos passar pelo que nós estamos passando como se nada tivesse acontecido. Nós não iremos só chorar ou só lembrar de números que essa pandemia causou. Essa pandemia, ela traz essa condição de realmente profundas análises. E uma coisa que precisava de uma pausa se chama exatamente Igreja Evangélica Brasileira e a sua diversidade de movimento, de pregação, para onde a igreja estava indo, qual era o foco da igreja. Eu estou falando de igreja no contexto geral.
Qual era o sentido da igreja? A igreja estava o seu papel primordial, ou a igreja havia se tornado um clube social, ou a igreja havia se tornado um lugar bacana para mim ir em alguns momentos na minha vida, ou a igreja havia se tornado, como alguns pregadores batem bem na tecla, um grande balcão de negócios, onde a igreja tinha perdido a sua principal razão, que era levar pessoas a adorarem a Deus e não pessoas a barganharem com Deus. Como estava a igreja evangélica no Brasil? Que rumo a igreja estava tomando? E aí, um momento como esse para tudo. E tanto os crentes como os descrentes têm a oportunidade de reavaliar o contexto de igreja, o contexto da nossa fé, o nosso posicionamento como cristãos, a utilização de princípios bíblicos. Veja, meu irmão, nós estamos diante de uma grande oportunidade de recomeço. E a igreja evangélica brasileira certamente precisava passar por essa peneira ou por esse estreito. Igrejas que levaram as pessoas para longe de Cristo, do evangelho verdadeiro. Igrejas que se fecharam em si mesma, dentro do seu raciocínio, modismo que se criou, debate teológico, não sei o que lá da teologia, e aí virou um modismo grande, principalmente nas redes sociais. E o papel da igreja passado. Então, como será a igreja pós-pandemia? Eu acredito, irmãos, que não será um recomeço fácil. Se nós formos sinceros, honesto consigo mesmo, com a nossa fé e com o nosso Deus, não será um recomeço fácil. Nós não podemos voltar com as mesmas ferramentas. A igreja que tem o melhor grupo de louvor, a igreja que tem o Não, a igreja não voltará usando as mesmas ferramentas. Será a demonstração da insensibilidade espiritual da igreja, dos cristãos, se nós voltarmos para os nossos templos, alegres porque podemos voltar para lá, para continuar a nossa vida medíocre de cristãos. Será um recomeço diferente. Será um recomeço onde todos esses pontos que eu coloquei aqui de reflexão precisarão ser colocados em prática. Acredito que a igreja brasileira passará pela transformação, pela grande transformação que necessita passar. Agora, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor, porque Ele mesmo deixou isso muito claro. E a palavra de Deus nunca será retida. E sempre haverá
um remanescente. Sempre haverá um grupo de pessoas fiéis, como sempre houve, a continuar a obra de Deus. Nunca a igreja parou. Nunca a palavra de Deus parou. Nas perseguições, nos momentos mais difíceis, o poder de Deus foi revelado e manifestado através da igreja. Veja, o texto que nós lemos, o contexto é exatamente o início da igreja primitiva. Depois do Pentecostes, na inauguração da igreja, nós costumamos dizer assim, onde os primeiros crentes estavam, então, demonstrando a sua fé, estavam vivendo a sua fé. O início, o dar o testemunho, o falar da obra de Cristo, o testemunhar do caminhar, do estar, do ver, da obra, mas sobre grande ameaça. A igreja, ela não começa de uma forma muito confortável, onde tem muitas pessoas motivando. Pelo contrário, o momento do início da igreja é um momento muito delicado. Os cristãos, os crentes, ainda não havia sido chamado cristãos, até esse momento ainda não, só está iniciando, mas os crentes, eles vão surgindo e vão professando a sua fé em um momento onde a perseguição a alguém que ainda estivesse falando sobre o Jesus, o rei dos judeus, como vocês ainda se atrevem? Não era fácil. Mas veja aqui como a igreja ela vai acontecendo. Ele diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. 3 princípios aqui. Perseveravam na doutrina, perseveravam no ensino. Como será a igreja pós-pandemia? A igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, fiel ao seu Senhor, será a igreja que continuará valorizando, defendendo e pregando e ensinando e vivendo a verdade da palavra de Deus. Para a igreja fiel ao seu Senhor, será desafiador. E esse momento que nós estamos vivendo, ele faz uma separação muito grande da igreja que é fiel à palavra do seu Senhor, que segue ao seu Senhor pela sua palavra, sem distorcer. Já falei isso em outros momentos, vou falar agora novamente, porque me sinto até bem para falar. Das pessoas que têm questionado aonde estão os pastores, aonde estão as igrejas, cadê os pastores nesse momento, cadê as igrejas nesse momento, cadê os pastorzão que curam, que fazem isso, onde estão agora? Você já ouviu a minha resposta, mas eu volto a dizer aqui nesse momento. A igreja fiel ao seu Senhor, os pregadores fiéis à palavra de Deus, eles continuam no mesmo lugar fazendo o seu mesmo papel. Porque nós temos domingo após domingo, em missões, em evangelização,
nos púlpitos da nossa igreja, aberto o livro sagrado e nós não temos distorcido os ensinamentos de Cristo e não temos levado as pessoas a imaginarem ou a pensar que nessa vida aqui o sinal de sucesso é ganhar tudo. Não, nós temos mostrado o que Jesus disse, que para segui-lo era preciso renunciar a coisas. Nós temos mostrado aos pecadores que você precisa arrepender-se dos seus pecados e precisa perder a sua vida para ganhar a vida de Cristo. Nós não estamos envergonhados e voltaremos ao templo e voltaremos às ruas para continuar pregando o evangelho que exalta a Deus e que mostra o homem perdido na sua condição pecaminosa. Essa mensagem, ela valia antes, essa mensagem, ela vale agora e essa mensagem valerá por toda a eternidade. Mas a pregação que fala de recursos, que fala de cura, que fala disso e daquilo, nesse momento está sem valor nenhum. Sim, essa igreja está em descrédito, porque tudo é provado, tudo é revelado. Então a igreja pós-pandemia, ela vai ter que ser ainda mais fiel ao seu Senhor. A igreja pós-pandemia não será a igreja que irá se dobrar a um ensinamento distorcido para atrair pessoas. Essa é a oportunidade dada para os pecadores se arrependerem. E a igreja precisa ser fiel. E os crentes precisam amar a palavra de Deus. E os crentes precisam estar nesse momento se fortalecendo a sua fé através de quê? Agora é eu e você amarmos a palavra de Deus e dela nos alimentarmos. Veja que a igreja inicia nesse pilar, nessa condição. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o que sustenta a igreja e é o que fará diferença na igreja pós-pandemia. Irmãos, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Talvez não vai dar nem para dizer os pontos tudo hoje, né? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. A igreja brasileira, ela vem passando por modificações. Eu vou lhe falar mais ou menos dos 30 a 25 anos atrás da história da igreja brasileira. A igreja brasileira começou-se nesse período um movimento de fogo, um movimento de poder, um movimento de sinais, de maneira que um crente que se importasse apenas com a palavra de Deus, que não demonstrasse uma fé da qual se visse sinais, era tido como um crente de segunda categoria. Um crente que não demonstrava algum tipo de sinal de poder. Que crente é esse? Um crente que só sabia ler a Bíblia, que queria pregar a palavra, era um crente de segunda. Tinha que ter poder. As igrejas tradicionais, elas ficaram assim no canto. E as igrejas, quanto mais o pastor fizesse gesto, quanto mais o pastor se esperneasse, quanto mais o pastor gritasse, é poder. E a igreja brasileira começou a entrar nessa onda, da igreja do poder, do pastor que falar mais alto, do pastor que fazer mais marabalismo, do pastor que disser mais coisas incompreensíveis no púlpito, manifestação de Deus. E a igreja foi caminhando e perdendo a paixão pelas escrituras, e perdendo o amor pela palavra,
e perdendo o amor pelo ensino da palavra. Era poder, era se chovesse fogo, era se o povo caísse, era se o povo se esperneasse, senão não era igreja de poder e tudo mais. Aí depois foi passando e se incorporou à igreja do entretenimento. Aí começou uma onda de coreografias, começou uma onda na igreja de danças, aí entrou uma onda na igreja de teatro, e começou a entrar uma onda e as músicas evangélicas começaram a tomar maior corpo e mais conhecimento, e então entrou o mundo gospel, e quando nós cuidamos que não, a igreja era um lugar de entretenimento. Tinha tudo, mas a palavra de Deus foi perdendo espaço, ao ponto que a igreja foi adotando, foi trazendo elementos para dentro, ela precisou ainda abrindo mão do essencial, o ensinamento da palavra, a pregação da palavra. Então o púlpito da igreja brasileira ficou fraco, o púlpito da igreja brasileira ficou, e as igrejas que prezavam pela palavra de Deus, igreja de segunda categoria, que é isso? Uma igreja que o pastor só prega, uma igreja que o pessoal canta o hino do cantor cristão. Aí daí, a onda do entretenimento, da dança, de tudo. Aí vem junto o neopentecostalismo. A igreja da cura, a igreja do milagre, a igreja dos propósitos, a igreja da fogueira, a igreja do perfume, a igreja do caroço de feijão. Aí apareceu os bispos, apareceu os apóstolos, já apareceu até o semideus. E com tudo isso, o quê? A palavra de Deus esquecida. Esquecida, esquecida, esquecida. E uma geração de crentes fracos, uma geração de crentes ameninados, uma geração de crentes água com açúcar, que não tiveram conhecimento básico, nem para defender a sua fé. Aí, pela graça de Deus, a coisa foi... Porque tudo que é moda passa. Todo modismo dentro da igreja passa. Tudo que é inventado dentro da igreja só aguenta por um tempo. Porque tem uma coisa que é verdade na igreja. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a sua palavra. Aí permanece. Aí permanece. Aí as igrejas se enfraqueceram porque o púlpito ficou muito fraco. Irmãos, eu lembro de algumas igrejas. Eu fui pregar. Igrejas na capital, igrejas no interior. E eu levei a mensagem básica. O homem morto no seu pecado, sem condições de por ele mesmo fazer alguma coisa para obter a salvação, a ação de Deus em buscar o perdido, externar o quanto um era pecador, isso era escândalo. Eu tive em algumas igrejas que uma pregação dessa foi tida como afrontosa. Pregar que o homem está morto nos seus pecados. Eu tive que passar pela situação de ser quase repreendido por essa pregação ser afrontosa. Porque não era a verdade da igreja. Não era. Aí, a palavra vem tomando espaço de novo no nosso tempo. Mas veja, a igreja ela é forte. E ela será forte pós-pandemia, se ela continuar fiel à palavra. Essa igreja vivia na comunhão e no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor. Interessante, meu irmão, minha irmã. Olha aqui para mim, nós estamos quase concluindo. Deixa eu lhe falar. Nós estamos separados geograficamente por enquanto. Não podemos estar juntos. Mas tem uma coisa que nos mantém unidos. É o mesmo espírito. É o mesmo coração. Havia comunhão. E quando passar essa pandemia, essa deve ser a marca mais forte na igreja. O mundo deverá olhar para a igreja e encontrar uma igreja unida. O mundo deverá olhar para a igreja e, ao olhar para a igreja como uma possibilidade de encontrar-se com Deus, ver na igreja um povo ainda mais juntos, um povo ainda mais próximo. A união da igreja deveria levar a sociedade a querer ser igreja. Mas nós temos o quê? Divisões. Tantas divisões. Não. A igreja pós-pandemia será uma igreja ainda mais unida. A igreja pós-pandemia será uma igreja de crentes que amam mais ainda os outros. A igreja pós-pandemia será uma igreja onde cada crente estará preocupado de fato com o bem-estar do outro e principalmente dos que não conhecem a Cristo. Havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui é dentro do contexto de que a igreja estava sendo iniciada e esses prodígios, eles então autentificavam a pregação. Todos que creram andavam juntos e tinham tudo em comum. Eu quero pensar numa igreja pós-pandemia, em uma igreja em que resgatará esses valores. Eu quero pensar em uma igreja pós-pandemia, que será uma igreja que trará para dentro de si os valores perdidos da igreja primitiva. A igreja que ganha e a igreja que conquista pessoas e almas, não pelo que ela oferece de coisas materiais, mas pelo amor que ela exerce. Não pela troca que ela realiza, mas pelo amor que ela demonstra. Crentes unidos, pessoas unidas, testemunhando uma verdade de vida e não apenas uma religiosidade, como a igreja evangélica brasileira, antes da pandemia, estava vivendo uma religiosidade. A minha denominação, a minha congregação, a igreja que eu pastoreio, quanto de religiosidade, quanto de religiosidade, quanto de religiosidade. Quantas vezes nós somos meramente religiosos, ao ponto de passarmos ao largo quando nós vemos então o necessitado caído no chão. Quanto de pormenores da igreja e quantas coisas para a própria igreja e nunca olhando para fora. Eu penso que a igreja pós-pandemia será uma igreja que fará missões como nunca antes fez. Eu penso que a igreja pós-pandemia é uma igreja que não estará preocupada com as cadeiras da igreja, que não estará preocupado com o luxo do templo. É a igreja que percebeu que o templo é bom, que é legal ir para o templo, mas não é o mais importante, que o nosso investimento pode ser em vidas, que é muito mais lucrativo. A cadeira luxuosa
os detalhes luxuosos, a cor da igreja. Quantos crentes ficam zangadinhos, zangadão, porque a igreja não está pintada do jeito que o bonitão quer. Olha para os perdidos, meu filho. Olha o investimento que pode ser feito em vidas. Que igreja é essa que não se preocupa com vida, se preocupa mais com parede do que com gente? Eu quero entender que a igreja pós-pandemia será uma igreja forte em fazer missões. Estará unidas no mesmo propósito. Já sairemos dessa pandemia assim. É um recomeço, mas nós temos um modelo. Versículo 46, eu estou concluindo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e sigileza de coração. Esses cristãos eram referências para quem viam o seu modo de viver. Não era uma fé morta. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ainda há muitas pessoas para conhecer a Cristo. Só a igreja pode realizar esse papel. Só a igreja pode executar essa tarefa. O propósito da igreja é adorar a Deus e tornar conhecido o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém pode adorar a Deus se não tiver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O que será da igreja pós-pandemia? Eu me recuso a, depois que passar tudo isso, ser o crente da mesma forma e do mesmo jeito que eu era. Do templo para casa, de casa para o templo, escolhendo que serviço fazer, que trabalho realizar, enquanto eu posso pregar o verdadeiro evangelho. A igreja pós-pandemia deve ser uma igreja mais santa, uma igreja mais pura. Deve parecer de fato com a noiva linda, comprada e resgatada para o encontro com seu noivo naquele dia tão maravilhoso quando ele voltar para buscar. Todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo me leva à santificação, a alinhamento, a reparar o quanto nós estávamos desalinhados até termos sido pegos de surpresa. Será um recomeço difícil? Será. A igreja de Jesus está envergonhada? Nunca, ela é santa. Os verdadeiros pregadores estão escondidos, envergonhados? Não, eles sempre pregaram a verdade e permanecerão pregando. Ficou claro que existe uma falsa pregação no nosso Brasil? Ficou. Ficou claro que tem falsos profetas no nosso país? Ficou claro que templos não significam que Deus está lá presente? Ficou. Está claro. Está claro. Ficou claro que o nosso coração deve estar voltado para servir ao Senhor com tudo o que podemos servir? Essa é a interrogação da qual nós encontraremos a resposta daqui a algum tempo, não muito longe do que nós estamos vivendo, assim eu espero. Meu irmão, Deus lhe abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Espero que você tenha entendido. E espero que você, então, reflita no que falamos. Deixa aí sua mensagenzinha, deixa aí um ok para depois eu ver, me alegrar em saber que você esteve com a gente durante esse momento. Se eu puder orar por você, terei muita alegria de fazer isso, mas peço aos irmãos que orem por nós,
ore por nossa família, ore pela nossa casa, ore pelo nosso ministério, porque os desafios ainda continuam muito grandes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito e eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelos desafios que o Senhor nos dá, de, ó Pai amado, poder, Pai, voltar à nossa mente, à nossa condição de servos, de filhos, de propagadores do Evangelho. Senhor, esse tempo vai passar, deixará marcas, cicatrizes profundas na nossa sociedade, principalmente com a perda de muitas vidas. E aí nós olhamos, entendemos que o papel da igreja não é os braços cruzados. E o papel da igreja não é fazermos coisas para a própria igreja. A igreja existe porque há um mundo perdido que precisa ouvir o Evangelho. Senhor, abençoa cada pastor, cada missionário, cada líder de igreja, fiéis à Tua palavra, espalhados pelos 4 cantos, Senhor, dessa terra. Que nesse momento muitos estão padecendo, estão com dificuldades. Senhor, abençoa que os pastores, missionários que dependem do sustento das igrejas que enviam, mas que nesse momento todo mundo passa por dificuldade, não tenham, Senhor, privações, mas que possam ser nutridos. Deus amado, abençoa o Teu povo. Eu te peço por esses irmãos que estão comigo como igreja. Nós estamos reunidos, geograficamente separados, mas de mente e de coração unidos. Então somos uma congregação nesse momento. Abençoa cada um deles. Eu não sei exatamente quais estão comigo nesse momento, mas o Senhor os conhece e sabe das suas necessidades. Sabe, Senhor, daquilo, ó Pai, que procuram e que precisam. Que o Senhor possa responder cada um segundo a Tua vontade. Senhor, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação, das nações, Senhor. Olha para o nosso país, com propósito. Senhor, na nossa nação. Eu sei, ó Pai, que essa pandemia não é sem propósito. Então cumpre. Cumpre em todas as áreas da nossa sociedade. Eu te peço, em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Tenha uma restante de noite abençoado. Leia a palavra de Deus, ore, se fortaleça, faça isso como família. Você nunca teve tanta oportunidade, tanto tempo para investir na sua casa como estamos tendo agora. Um dia seremos cobrados de toda a oportunidade que tivemos. Deus abençoe. Domingo, 7 horas da noite, nós estamos aqui para mais um tempo de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Beijo no coração de vocês. Tchau.